Ninguém percebe quando uma casa começa a escutar. Ela não precisa de ouvidos, precisa apenas de tempo. Tempo suficiente para absorver passos, respirações, segredos ditos em voz baixa e culpas jamais confessadas. Algumas casas são feitas de tijolo e madeira, outras de silêncio. A da Estrada do Pinhal, número 217, era feita de silêncio. Durante décadas, permaneceu ali, inclinada levemente para a esquerda, como se observasse quem passava. As janelas, escuras mesmo ao meio-dia, pareciam não refletir a luz. Engoliam. Crianças atravessavam a rua para evitar passar em frente ao portão enferrujado. Adultos fingiam que não viam, mas apressavam o passo. Não havia registros oficiais de mortes ali. Mesmo assim, todos sabiam. Algo naquela casa aprendia. Aprendia nomes. Miguel nunca acreditou em presságios. Era professor de história, 38 anos, recém-divorciado e cansado demais para superstições. Quando encontrou o anúncio da casa por um valor absurdamente baixo, enxergou apenas uma oportunidade. A corretora falou pouco. Disse que a casa precisava de reforma, mas evitou olhar diretamente para as janelas. Disse que estruturalmente estava inteira. Miguel aceitou sem discutir. No dia da mudança, o vento atravessava os pinheiros ao redor da casa, produzindo um som contínuo, quase como uma respiração profunda. Ao empurrar o portão, o rangido ecoou pela rua vazia. Em resposta, algo estalou dentro da casa, como madeira se acomodando. Miguel não ouviu. Ainda. Na primeira noite, dormiu mal. Sonhou que alguém caminhava lentamente pelos corredores, parando diante da porta do quarto. No sonho, a pessoa não batia. Apenas respirava do outro lado. Quando acordou, suado, a porta estava entreaberta. Ele tentou se convencer de que fora o vento, mas as janelas estavam fechadas, trancadas. No banheiro, ao olhar para o espelho ainda embaçado, seu coração acelerou. Uma palavra estava escrita no vapor, como se alguém tivesse tomado banho antes dele. Miguel. Ele passou a mão rapidamente pelo vidro. A palavra sumiu. Riu, nervoso, tentando afastar o desconforto. Disse a si mesmo que estava cansado demais, que a mente pregava peças. A casa escutava. Nos dias seguintes, os sons começaram. Não eram ruídos aleatórios. Tinham ritmo. 3 batidas suaves sempre à noite. Uma pausa longa. Mais uma batida. Sempre às 3h17. Quando Miguel se levantava para verificar, o som cessava. Quando voltava para a cama, recomeçava. Ele decidiu gravar com o celular. Na manhã seguinte, ouviu o áudio. Não havia batidas, apenas sua respiração. E muito ao fundo, quase imperceptível, um sussurro. Miguel. O celular caiu de sua mão. A primeira visita que recebeu foi Helena, colega de trabalho. Assim que subiu as escadas, ela parou abruptamente no meio do corredor. Perguntou se ele morava sozinho. Miguel respondeu que sim. Ela franziu a testa e apontou para o andar de cima. Disse que ouvira alguém sussurrar o nome dela. Pensou que fosse alguém no telefone. Miguel sentiu um frio subir pela espinha. Não voltaram ao segundo andar. Naquela noite, Miguel ouviu 2 nomes sendo sussurrados. O dele e o dela. Poucos dias depois, Helena desapareceu. A polícia investigou, mas não encontrou ligação direta entre os dois além da visita. Miguel não conseguiu dormir naquela noite. A casa parecia inquieta. As paredes estalavam. O chão vibrava levemente. No espelho do banheiro, surgiu uma nova palavra. Helena. Dessa vez, não estava escrita no vapor. Parecia gravada por dentro do vidro. Miguel gritou. A casa respondeu com silêncio absoluto. Desesperado, ele foi ao arquivo municipal. Vasculhou registros antigos, plantas da casa, fotos amareladas. Encontrou um caderno sem catalogação. Pertencera a um antigo morador, Arthur Farias.
As páginas estavam cobertas de nomes, centenas deles, alguns acompanhados de datas, outros riscados com força, como se o autor tentasse apagá-los à força. Na última página, uma frase repetida várias vezes. Ela aprende. Miguel começou a entender. A casa não matava. Ela chamava. Aprendia nomes, repetia-os, desgastava a mente até que a pessoa respondesse. Quem respondia, entrava. Não fisicamente, algo pior. Miguel tentou fugir. Dormiu em hotéis, em casa de amigos. Os sussurros o seguiram. No carro, no trabalho, dentro da própria cabeça, sempre do mesmo jeito. Como se a casa tivesse aprendido sua voz interior. Tentou vender o imóvel. Nenhum interessado voltou após a visita. Uma corretora saiu chorando, repetindo o próprio nome como um mantra. Numa madrugada, Miguel decidiu incendiar a casa. Espalhou gasolina pela sala. Antes de riscar o fósforo, ouviu atrás de si uma voz. Obrigado. Era a voz dele. O fósforo caiu. Havia uma porta que ele nunca abrira. O porão. A maçaneta estava quente. Ao descer, encontrou paredes cobertas de nomes gravados diretamente na madeira. Alguns ainda escorrendo resina fresca. No centro, um espelho enorme. No reflexo, Miguel não estava sozinho. Havia dezenas de versões dele, todas sussurrando. Fique. Ele entendeu tarde demais. A casa não precisava dele. Precisava do próximo. Para sair, alguém precisava entrar. Naquela noite, Miguel escreveu um novo anúncio. O preço era ainda mais baixo. A descrição, curta, casa silenciosa, pronta para ouvir. Quando o primeiro interessado atravessou o portão, a casa pareceu respirar fundo. Miguel sentiu o silêncio dentro de si pela primeira vez. A casa aprendera um novo nome e começava tudo outra vez. Se um dia você passar pela estrada do Pinhal e ouvir seu nome sendo chamado, não responda. Casas que escutam nunca esquecem.